cada tema, porque tem muito assunto para a gente repercutir. E o primeiro deles é a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, que pode reeditar a guerra eleitoral de 2022 entre Jair Bolsonaro e Lula, principalmente de rejeição, avaliam políticos e até mesmo estrategistas de campanha. A pesquisa mais recente da Genial Quest animou uma ala da oposição a mostrar que o senador está logo atrás do chefe do executivo nas intenções de voto no primeiro turno. O levantamento, no entanto, trouxe um dado crucial que pesa contra o filho de Bolsonaro, onde 60% dos entrevistados dizem que não votariam no parlamentar, enquanto 54% não votariam em Lula. Integrantes do PL admitiram ao jornal Folha de São Paulo que, se a rejeição se mantiver na casa dos 60% nas próximas pesquisas, será muito difícil manter a candidatura de Flávio. Os especialistas avaliam que a rejeição será um problema um tanto quanto aí para que possa ser resolvido para o senador e apontam também um apelo popular que será o diferencial para a disputa contra o presidente Lula. Inclusive, já quero começar com as análises, Luiz Felipe Dávila e Acácio Miranda, começando pelo Dávila, né? Porque você lidar com a rejeição, muitos analistas dizem que é mais difícil do que você converter aqueles votos das pessoas que às vezes não te conhecem, mas aí você torna mais viável a candidatura, né, Dávila? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Acácio. Boa noite a nossa querida Joy e o Diego Tavares também, que está conosco aqui remotamente. Olha, nós precisamos olhar a rejeição de Flávio Bolsonaro sob dois aspectos. Primeiro, o nome Bolsonaro traz em si um contingente grande que apoia e um grande contingente que rejeita. Então é por isso que essa rejeição já larga tão alta. Agora, eu digo que hoje a candidatura de Flávio Bolsonaro passa por um período de provação. Ou seja, se até março, abril, o nome dele se mantiver forte e as pessoas estiverem convencidas de que ele será candidato de verdade, pode ser que haja um segundo momento que essa rejeição pode diminuir. É se ele realmente conseguir anunciar nomes importantes da sua futura equipe, como ele anunciou ontem, que ele já ia dizer alguns nomes da equipe econômica e tal. Então, por exemplo, se ele traz um Paulo Guedes aí para ministro da Fazenda, da Economia, e Paulo Guedes topa aceitar o convite de Flávio Bolsonaro, isso vai ajudar muito diminuir pelo menos a rejeição de Flávio Bolsonaro num segmento importante do setor privado e do mercado financeiro. Então, é uma candidatura que, se este tom moderado mantiver, se ele conseguir passar esse período de provação e se conseguir anunciar nomes de peso como Paulo Guedes para o seu time, isso pode ajudar a reduzir a rejeição, que é algo que outros candidatos que partem de um índice alto de rejeição não têm esses trunfos, né? Então, o Flávio Bolsonaro pode ser uma espécie do Katz brasileiro, o candidato que acabou de vencer a eleição no Chile. Era uma pessoa que era visto como um radical, tinha muita rejeição, só que nessa terceira corrida presidencial ele acabou mostrando que é mais moderado do que os outros, largou um pouco essa pauta de costumes, começou a focar nas pautas de real importância para a população, como a questão de segurança e imigração, e conseguiu virar os votos. Então, é preciso olhar com cuidado neste momento essas rejeições. Todas as candidaturas estão em fase de provação até março, começo de abril. A partir daí, nós vamos começar a ter uma definição do grid maior. E como você bem disse, David Tarso, se essa rejeição for muito alta, pode ser que o próprio PL tente convencer Flávio Bolsonaro a disputar a vaga do Senado ao invés da presidência da República. Mas até lá, tem muito trabalho, o jogo está aberto e tudo pode acontecer. E até para lidar, né, com essa rejeição, ele já enfatizou que ele é mais ponderado nas palavras, ele disse que tomou a vacina, que foi uma estratégia já logo de início, após aquele começo um pouco tumultuado, dizendo que, olha, eu vou sair candidato, mas eu tenho um preço. Isso acabou prejudicando também isso nesse start do período pré-eleitoral, né, Cássio? Eu acredito que seja dessa forma também que você avalia, mas ele trazendo então alguns aspectos que, querendo ou não, deixaram o pai, Jair Bolsonaro, prejudicado, ele consegue lidar com essa rejeição e consegue reverter esse quadro? Boa noite, David. Boa noite, Dávila. Boa noite, Diego. E uma boa noite especial à nossa audiência. Flávio tem mostrado até aqui dois objetivos. Ele tem o objetivo de trazer consigo
a grife Bolsonaro, mas obviamente suavizar essa grife, especialmente nos aspectos negativos da grife, nos aspectos que trazem rejeição da grife, exatamente em busca de um eleitorado mais de centro. Por quê? Quando nós olhamos para as eleições de 2022, nós tínhamos a esquerda consolidada e a direita consolidada, mas quem decidiu a eleição no final do dia foi um eleitorado de centro, que é um eleitorado pêndulo, e naquela eleição acabou migrando para a esquerda por conta de um discurso em prol da democracia e um discurso em prol do fim da radicalização. Nós sabemos que nesses 4 anos o governo Lula fez tudo menos diminuir a radicalização. Então, Flávio Bolsonaro e os seus estrategistas têm essa leitura. Se ele realmente quer uma candidatura competitiva, se ele realmente quer ganhar tração e musculatura nos próximos dias, ele precisa olhar para o eleitorado de centro. E para ganhar este eleitorado, ele precisa sim ser o Bolsonaro vacinado, o Bolsonaro menos radical. O Bolsonaro vacinado mas é uma estratégia de campanha e isso surte efeito também, principalmente entre a população que considera, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um tanto quanto extremista nas falas no período da pandemia. E é uma forma de afastar também essas pessoas que rejeitam o pai e agora o Flávio se colocando como pré-candidato. De que forma que você avalia todo esse contexto, Diego Tavares? Muito boa noite. Boa noite, David Tarso. Boa noite, Luiz Felipe Dávila, Cássio Miranda e principalmente boa noite à nossa querida e tão estimada audiência aqui da Jovem Pan News. David, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu acredito que a candidatura de Flávio Bolsonaro não tem como objetivo número 1 a vitória nas eleições. A candidatura de Flávio Bolsonaro é um esforço do próprio clã para manter o seu posicionamento como principal força no campo da direita. E basta a gente analisar como nós chegamos até aqui para que nós possamos validar essa constatação. O Bolsonaro e o bolsonarismo estavam ficando, de certa forma, relegados a um segundo plano na composição que se construía em torno do nome de Tarcísio de Freitas. O bolsonarismo estava se tornando um coadjuvante no campo da direita. Essa jogada, essa entrada de Flávio em campo é justamente uma retomada do protagonismo por parte dos bolsonaristas. Ora, Bolsonaro é um político experiente, ele sabe muito bem que o primeiro turno das eleições é um desabafo do eleitor e o segundo turno das eleições, em eleições polarizadas, é uma guerra de rejeições. Ele conhece os números, ele tem acesso às mesmas pesquisas e até outras pesquisas que nós não temos. E mesmo assim optou por lançar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Essas variáveis não escapam às análises também dos estrategistas que atuam no campo bolsonarista. Mas, como eu disse, talvez a vitória não seja o objetivo número 1, e sim manter o seu protagonismo, manter a importância do bolsonarismo. Até diante de uma vitória de Lula nesse cenário, os bolsonaristas ganhariam aí mais 4 anos para se reorganizarem, para passarem um filtro em seus apoiadores, para avaliarem de fato quem é apoiador e quem não é, quem ficou no movimento e quem não ficou, e aí em 2030 se resolve essa fatura. Então, eu acredito que diante desse fato, Flávio deve inclusive manter a sua candidatura até o final. Porque, como eu disse, essa eleição significa para o bolsonarismo o limite entre a perda de sua importância no campo da direita e uma sobrevida de mais 4 anos. Agora, Dávila, você também acredita que seja esse pensamento da família Bolsonaro de que se desse protagonismo, por exemplo, para o Tarcísio de Freitas, eventualmente ele se tornasse presidente, a família seria esquecida? Acho que tem 2 pontos aí que chamam a atenção. Primeiro, a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, e aí corroborando com a primeira parte da fala do Diego, vai ajudar a puxar votos para o PL, e isso vai ajudar a fazer bancada. Então isso já é importante. Só isso já consolida uma bancada importante do PL, para o PL continuar sendo essa força relevante no Congresso Nacional e na política nacional. Mas tem um outro problema. Se a direita aposta numa candidatura que não tem chance de vencer, a chance de Bolsonaro continuar preso por muito tempo é enorme. Então também tem esse outro lado. A gente precisa ganhar porque é o único jeito que amanhã pode ter algum tipo de perdão presidencial, indulto presidencial e tirar Bolsonaro da cadeia. Então acho que esse é um ponto importante. Terceiro, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.
Nós temos uma crise fiscal contratada, essa bomba relógio vai explodir em 2027. O Brasil vai entrar numa ladeira abaixo fiscalmente, vai comprometer demais o Brasil, crescimento econômico, grau de endividamento. Nós vamos entrar numa crise, David Tarso, que nós nunca vivemos igual no Brasil. Então, assim, não é brincadeira o que vai acontecer com o cenário do Brasil a partir de 2027. É uma espécie de peronismo atômico, entendeu? Tamanho desastre que vai ser fiscal e economicamente. Aliás, o próprio governo já anunciou que em 2027 essa bomba atômica vai explodir no colo de quem é que esteja lá. Isso é muito perigoso. Nós estamos falando que hoje nós temos já um déficit nominal de 8,6% do PIB. Nem na época da pandemia, da Covid, nós tivemos um endividamento tão alto. E nós não tivemos epidemia nenhuma. A única epidemia que nós tivemos foi da incompetência e do gasto absurdo do governo federal. Então, veja só, e não há nenhum sinal de que o governo vai reduzir gasto público. Então, tudo que já está contratado, indexação de salário mínimo, esses aumentos todos, essa criação de monte de bolsa, vale gás, aumento de bolsa família, tudo isso vai continuar tendo um impacto desastroso nas contas públicas. Isto é condenar o Brasil à taxa de juros mais alta do mundo, a perpetuar uma crise que o Brasil não aguenta mais. Então, a direita precisa, sim, Diego Tavares, aí, ter objetividade para ganhar essa eleição. Nós não podemos deixar mais 4 anos o Brasil na mão do PT. Isso seria um desastre para o setor produtivo e para todo brasileiro que trabalha, produz, empreende e investe no país. Agora, Diego, você também fez essa avaliação, só que se manter esse racha, eu sei que tem muito chão pela frente ainda, as candidaturas elas devem ser lançadas somente no meio do ano que vem, mas se a direita rachar, e aí vai Tarcísio para o governo de São Paulo, Ratinho Júnior às vezes lança chapa própria, aí pega o Caiado também com chapa própria, às vezes o Zema. O Lula não pode ser eleito no primeiro turno? David Tarso, mas a eleição de Lula, e aqui eu vou dividir esse comentário em 2 partes, e a primeira, inclusive, fazendo uma divisão entre o bolsonarismo e a direita, de um modo geral. Existe uma disparidade dos interesses aí, e até me apegando à questão que o Dávila levanta sobre o próprio Bolsonaro, a respeito de sua prisão e da possibilidade dele receber o perdão presidencial de um futuro presidente de direita ou centro-direita, isso tudo faz parte daquilo que nós estamos ventilando aqui há algum tempo, da existência de um acordo com vários interlocutores. Flávio Bolsonaro é um candidato da preferência do próprio Lula. Bem por isso nós estamos acompanhando, a exemplo do que aconteceu no Congresso na última semana, o avanço em tempo recorde do PL da dosimetria. Ao que parece, o próprio Lula ele não se importa mais que o bolsonarismo tenha alguns benefícios nesse processo, inclusive com a possibilidade de Bolsonaro ser removido à prisão domiciliar, porque o reaquecimento da polarização é um fator que ajuda muito o Lula no campo eleitoral. Se Flávio Bolsonaro crescer dentro de uma zona de controle, isso interessa ao presidente Lula, porque, novamente, em um segundo turno pautado pela rejeição de cada um dos candidatos, o Lula tem ampla vantagem em relação a Flávio Bolsonaro. Então, hoje, para o presidente Lula, ter Flávio Bolsonaro em campo é bom, e ele está disposto a fazer concessões para que essa candidatura de Flávio Bolsonaro seja mantida. Ora, nós tivemos praticamente um balé no Congresso Nacional. O PL da dosimetria avançou muito rápido na Câmara, sem qualquer obstrução regimental por parte dos deputados da base governista. Avançou no Senado, sem qualquer obstrução também da base do governo Lula no Senado. Inclusive, os próprios senadores da base alardearam o tempo todo que deixariam para que Lula vetasse, sabendo que muito possivelmente esse veto será derrubado na Câmara dos Deputados e que o PL da dosimetria, de fato, vingará. Aliado a isso também, informações de que ministros do Supremo Tribunal Federal entraram em contato com os senadores, numa atitude, inclusive, muito antirrepublicana, pedindo pela aprovação do PL da dosimetria. Então, todos esses são elementos que se encadeiam no sentido da existência desse acordo e que, para o Planalto, é muito interessante que se fortaleça a candidatura de Flávio Bolsonaro. A candidatura de Tarcísio de Freitas, até mesmo a candidatura de Ratinho Júnior, se mostrava um verdadeiro risco à continuidade do projeto de poder do presidente Lula, da continuidade de seu mandato à frente da presidência do Brasil.
Então, ter um adversário à sua escolha, um adversário dentro de uma zona de controle, como eu disse, é muito mais interessante. Então, o fortalecimento do bolsonarismo nesse momento é interessante ao presidente Lula. Enquanto isso, o próprio presidente Lula disse que vai voltar a dar uma surra na direita. Ele falou isso recentemente durante um evento, Acácio Miranda. O Diego disse, eu acho que vale ressaltar esse tópico, David. O candidato dos sonhos de Lula é um bolsonarista, raiz, alguém da família Bolsonaro. E o candidato dos sonhos de Bolsonaro e de alguém da família Bolsonaro é Lula. Porque a partir do momento que nós tivermos os dois candidatos que mais polarizam as eleições, as discussões relacionadas à política pública efetivamente, como economia, como educação, como saúde, ficam num segundo plano. Os temas polarizados acabam absorvendo o debate mais racional. Nós estamos vivendo aí nos últimos dias um pouco desse debate maluco numa propaganda em específico. Ninguém consegue explicar por que não gostou, ninguém consegue explicar por que a propaganda surgiu, mas fato é que um lado apoia, o outro apoia. E no meio desse sanduíche, nós temos uma maioria da população que está preocupada com os seus problemas diários, sem que nenhum dos candidatos faça menção à solução destes problemas diários. Então, esse cenário polarizado só é bom para essas duas candidaturas. Por isso que, quase que num acordo informal, essas duas candidaturas se mantêm. Elas duas continuam duelando sozinhas no ringue e o resto do país e o resto do debate fica para um outro dia. A polarização continua, Recentemente nós vimos aí o Mercadante, que é o presidente do BNDES, durante a inauguração do Rodoanel aqui em São Paulo, provocando, e dizendo que os índices de taxa de desemprego são os melhores, enfatizando as questões relativas àquilo que o governo federal tem de positivo a mostrar. Sendo que muitas vezes na prática nem é isso necessariamente. Acabou sendo vaiado, mas não deixou de polarizar, e essa deve ser a narrativa que deve aí se estender até o meio do ano que vem, Dávila. Com certeza. E aí a direita tem que fazer o discurso inteligente e não cair na armadilha, como bem disse o Acácio aqui, dessa polarização e não discutir os reais temas. Os dois grandes temas que serão debatidos nas eleições de 2026, o primeiro é segurança pública. Ninguém aguenta mais viver no 7º país mais violento do mundo. São mais de 40 mil homicídios por ano no Brasil. Só países em estado de guerra têm indicadores desse jeito. E agora, a gente viu ontem aqui no Pingos dos Is que você não pode nem mergulhar na praia em São Vicente que vem um cara de jet ski e te rouba dentro do mar. Então é um negócio escandaloso, o ponto que nós estamos no Brasil. Então não dá para você tentar passar uma campanha presidencial sem discutir o tema que mais aflige, que mais tira o sono do brasileiro, que é a questão da segurança pública. E esse é um tema que a direita sai muito melhor do que a esquerda. O segundo tema, só para terminar aqui, David, é a questão da inadimplência. Nós estamos falando que mais de 75 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Mais de 8 milhões de empresas. Só isso custou mais de 200 bilhões de reais. Então você tem empresas e pessoas endividadas e segurança pública como tema principal. Se você tentar querer ser candidato a presidente da República e não tratar desses dois temas, você está fora da realidade que conecta o eleitor com o candidato. E esses dois temas são temas favoritos para a direita fazer o seu discurso e para criar enorme constrangimento na esquerda, que não sabe lidar com nenhum dos dois. Um é fruto da sua irresponsabilidade fiscal e o outro é da sua ideia completamente errada de que bandido é vítima da sociedade. Eu acho que você tocou num ponto que é crucial, Dávila, em relação à segurança pública, porque o governo federal tem feito pequenos gestos em relação a isso. A gente viu aí a PEC da segurança e o mais recente, que nós até repercutimos no Morning Show, foi quanto à aprovação e até mesmo a alteração que foi feita na lei do desarmamento, para que os policiais legislativos eles tenham porte de arma, ou seja, não só ali no exercício da função, mas para que eles também possam, durante, quando eles estão à paisana,
numa atividade normal, uma saída, para que eles possam ter porte de arma, sendo que a narrativa do governo sempre foi de desarmar a população, principalmente os policiais. E agora, aqueles que contemplam, né, a Assembleia Legislativa, que fazem a segurança das casas legislativas, não só do governo federal, mas também nas esferas estaduais, vão ter o direito. Então, esses são pequenos gestos também que vão sendo feitos para que reforce aí, para que, olha, nós estamos preocupados também com a segurança pública. Ô Dávila, voltando com você, porque você tocou nesse ponto, depois eu quero a avaliação também dos outros pares aqui. Isso tudo é espuma. O que o povo quer saber, por exemplo, o dono do posto de gasolina, ele quer saber como ele não é aliciado pelo PCC que quer tomar o posto dele, ou quer vender combustível falso, ou quer usá-lo como laranja para esquentar dinheiro. O grande problema é a mãe que vê o seu filho sair de casa e não sabe se ele amanhã vai voltar morto à noite, por causa que tem alguma briga na rua, alguma bobagem. Ou você é um ciclista, saiu de manhã para pedalar, toma um tiro por causa de um telefone celular. Isso é que tira o sono das pessoas. E isso exige legislação dura, que é o que os dois projetos tramitando na Câmara poderiam ajudar a atenuar, que é a PEC da Segurança Pública e que é o PL antifacção. Então, nós precisamos tratar dos reais problemas. O real problema é que o crime organizado cada vez mais está transformando o Brasil num narco-estado. E o governo fica de braço cruzado, querendo centralizar políticas públicas de segurança e tudo que tem a ver com aumentar pena, diminuir, acabar com saidinha, acabar com esse 1/6 de cumprimento de pena. Tudo que é feito para endurecer o cumprimento de pena e, como ontem bem lembrou o Diego Tavares aqui, ter a certeza de que o criminoso vai ficar preso, o PT e a esquerda votam contra. Então, este é o tema que aflige. Agora, você falar que você armou lá a polícia legislativa, isso aí não afeta nada, não ressoa nada no dia a dia das pessoas. Mas são pequenos gestos, né, que vão se avolumando. Por exemplo, uma das primeiras iniciativas, salvo engano, o primeiro decreto estabelecido pelo governo, pela gestão do Lula, foi, até mesmo quando o ministro Flávio Dino estava à frente da pasta, de promover o desarmamento e restringir a atuação dos CACs, que, segundo o governo, é uma questão que, assim, aumentava muito a insegurança das pessoas, que as pessoas estavam utilizando as armas dos CACs, uma narrativa que foi gerada ali logo no início da gestão, e agora a gente vê um movimento um pouco contrário já sendo feito em relação a isso, Acácio Miranda. David, eu acho que são dois pontos. Primeiro, em relação aos policiais legislativos, é mais uma questão corporativista do que de segurança pública propriamente. Pode pesquisar que o sindicato, provavelmente dessa categoria, teve força, teve acesso ao governo. Sim, reivindicava isso. Né? Exato, acabou cedendo. Então, não é propriamente um tema de segurança. Em segundo lugar, quando a gente olha para as iniciativas atuais do governo Lula e quando a gente olha para as iniciativas do governo Bolsonaro lá atrás em termos de segurança pública, elas tinham duas características. Elas jogavam para as próprias torcidas e elas tinham um quê de populismo, sem que elas trouxessem efetivamente dados e informações que mostrassem a sua efetividade. O PL antifacção talvez tenha sido, nos últimos tempos, um refresco, um alento para a população em geral em termos de combate efetivo à criminalidade. O problema é que, ao longo da sua construção, foram sendo inseridos elementos que o tornaram inviável, pelo menos no contexto político atual. Não significa que os nossos parlamentares das duas casas possam chegar a um consenso, tirar aquele pontinho ou outro que eventualmente esteja atrapalhando e aprovem e ponham para vigorar o PL antifacção. Mas, repito, nos últimos 8 anos, Lula e Bolsonaro, nada foi feito em termos de segurança pública efetivamente. Só foram feitos gestos para suas torcidas, mas ninguém melhorou o problema que a nossa população enfrenta no dia a dia. Mas a busca pelo protagonismo, ela segue viva, né? A gente viu nas últimas ações, até repercutimos isso aqui ao longo da edição do Pingos nos Is de segunda-feira, né? De ontem, falando sobre... Tinha uma coletiva aqui em São Paulo, tinha outra na esfera federal e até mesmo com a atuação da Receita ali,
falando, olha, nós estamos de olho em todas as movimentações financeiras e tratativas. Só que uma das alterações que não foi feita, que é muito importante, segundo as pessoas ligadas à segurança pública, que foi uma alteração lá atrás, na gestão do governo de Jair Bolsonaro, e que até hoje se estende, é que o COAF, que poderia fiscalizar essas transações suspeitas, até hoje está sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda e não necessariamente do Ministério da Justiça. Então, às vezes, se chegar em alguém importante, muitas vezes aquela dissolução ali da operação pode acabar não indo para frente, indo adiante com essa elucidação dos dados, das informações das contas bancárias, Diego Tavares. É isso mesmo, David. Eu acho que você utilizou no seu questionamento ao Dávila, ao Acácio, o termo perfeito para exemplificar o que são as medidas de segurança pública que, em geral, os nossos governantes propõem à sociedade. São meros gestos, são símbolos apenas para dizer que A ou B tem uma certa paternidade sobre as iniciativas que versam sobre a segurança pública. Inclusive, eu acho que isso foi o que pautou muito bem o debate do PL antifacção. Você não via ali esforços para a construção do texto perfeito. Você via ali esforços no campo da esquerda, principalmente, para destituir o Guilherme Derrite, por exemplo, da condição de relator. Por quê? Porque não queriam dar a ele a paternidade desse projeto. Ninguém queria abrir mão da possibilidade de bater no peito em cima do palanque em 2026 e dizer: eu sou o dono do projeto de lei que está combatendo as facções criminosas. Agora, sobre a participação da esquerda no debate da segurança pública, por mais que hoje nós estejamos observando esforços para que eles, de certa forma, se apropriem dessa pauta, o que acaba até gerando um aspecto positivo para a sociedade. Afinal de contas, assim nós vamos efetivamente debater segurança pública. Nós temos um histórico muito ruim. Nós tivemos já nessa gestão do presidente Lula, em 2023, salvo engano, um projeto de lei que majorava as penas dos crimes de furto e roubo. Toda a bancada governista votou contra, notadamente a bancada do PT e do PSOL. Posteriormente, nós tivemos um projeto de lei que dificultava a progressão de regime no caso dos crimes hediondos. Toda a bancada do PT e do PSOL votaram contra. A justificativa era sempre de que aumentar as penas não resolvia, endurecer o cárcere não resolvia. Ora, e justamente o texto enviado pelo governo no PL antifacção fazia exatamente isso. Endurecia penas, também dificultava um pouco a progressão de regime, ou seja, nós temos uma virada de chave no discurso. Então, o argumento da esquerda, do ponto de vista histórico, não se sustenta. Sempre defenderam o desarmamento, sempre defenderam o desencarceramento de presos, e é a direita que sempre pregou pelo aumento do número de prisões, pelo endurecimento da legislação penal. Então, eu acredito que esse debate em 2026, que vai sim, como muito bem lembrou o Dávila, ser uma das tônicas das eleições, não vai ser muito proveitoso para o campo da esquerda, por mais que, diante desses símbolos que eles passaram a oferecer mais recentemente à sociedade, o debate acabe sendo um pouco mais acalorado. Acho que a direita prospera muito melhor quando o assunto é segurança pública. Para toda a rede de rádio da Jovem Pan News, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para vocês. Para as outras plataformas, seguimos aqui. Dávila, eu acho que nesses pontos que são cruciais, né, no período de campanha, de que forma que as narrativas também vão sendo geradas e até mesmo para que aquele protagonismo seja o correto, endereçado a cada qual, porque óbvio que vai ter uma disputa em relação a isso, porque tem muitas ações também que são conjuntas, só que aí cada um quer puxar sardinha para si. É verdade, mas havia espaço na eleição, por exemplo, de 22, para aquele debate de costumes, né? O Bolsonaro tentava sempre puxar para a agenda de costumes, defender a família, a pátria, a religião, Deus, e colocar a esquerda no corner, a esquerda defendendo os seus valores, tal, da justiça social. Existia ali um embate de valores. Esse embate de valores inexiste nessa eleição. O candidato que tentar se atrelar a embate de valores nessa eleição vai ser liquidado, porque o povo vive um outro momento. O momento de 2026 é um momento de extrema preocupação financeira com essas pessoas endividadas, 74 milhões de pessoas que estão inadimplentes. É um país que está estagnado economicamente e é um país refém do crime organizado, da violência. É outra história, é outra fotografia. Você não pode fazer uma eleição de 2026 com o discurso de 2022. Você vai estar liquidado quem for candidato fizer esse. Esse é um erro que não pode ser cometido.
E mudou muito as coisas. E Lula, que se apresentou como candidato da moderação, como bem lembrou a Cássio aqui, para tentar roubar esse voto do eleitor de centro, o eleitor pendular, que uma hora vota à direita, outra hora vota à esquerda, Lula, o contrário, só radicalizou o discurso, só voltou a ser o Lula rancoroso, amargo, nada a ver com Lulinha paz e amor, nada a ver com Lulinha que está a fim de diminuir a polarização no Brasil, pelo contrário. Como bem me lembraram meus dois colegas aqui hoje no debate, o que eles mais querem é Flávio Bolsonaro na eleição para continuar acirrando o debate, acirrando a polarização, não diminuir a polarização. Veja só, o presidente Lula está dizendo que provavelmente vai vetar a lei da dosimetria no dia 8 de janeiro, ou seja, tudo é símbolo para aumentar a polarização, aumentar o conflito. Só que desta vez ele vai perder esse voto de centro, porque esse voto de centro não acredita mais nele. Ele foi o candidato mais radical ainda nesse mandato. Então, e aí mesmo Flávio Bolsonaro, com a sua enorme rejeição, se mantiver esse perfil de centro, tem mais chance de capturar esse voto do que o próprio Lula. Então começa a abrir uma chance, que era o voto moderado que Jair Bolsonaro tinha enorme dificuldade de capturar, justamente por causa dessa defesa da pauta de costumes e por causa do seu próprio jeito, né, de ser. Então, assim, é um cenário completamente diferente. A pauta é outra, o discurso é outra, e mesmo que tenha um nome Bolsonaro contra um Lula, são candidatos com perfis completamente diferentes. Tentar fazer aqui o tira-teima de 22 seria um suicídio político para qualquer um dos candidatos, seja ele de direita ou de esquerda. Eu acho que a avaliação de vocês é muito correta em relação a essa polarização, porque é o que mantém ambos os campos ideológicos vivos, porque ainda tem muitos eleitores que realmente votam por ideologia, independente do plano de país, de quais são as metas e de que forma que tudo isso será feito para construir um país cada vez melhor. Então, é o que a gente tem que ver e avaliar. Inclusive, estamos de volta para todos que nos acompanham pela rede de rádio da Jovem Pan News. Vamos trazer um outro tema aqui que também causa bastante inseguranças, muitas pessoas e preocupação. Mais de 30 mil criminosos deixaram os presídios nesta